Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Meu nome é Fábio Santos Reis e eu sou professor de História. Na aula de hoje, pessoas, nós temos um conteúdo que a gente às vezes não explora tanto, ou que talvez você nem tenha ouvido falar muito quando você estava lá na sua escola, mas que é extremamente relevante para a gente entender uma série de dinâmicas que está acontecendo aqui na América. Hoje nós vamos falar de algumas colonizações que a gente não dá muita ideia. Vamos falar hoje de colonização francesa e colonização holandesa. Vamos lá? Antes da gente falar especificamente da colonização diretamente aqui nas Américas, a gente precisa entender algumas coisas que estavam acontecendo com a França lá na Europa. Antes da gente falar de colonização, a gente precisa ver que lá na Europa, o que estava acontecendo? A França estava passando por um processo de unificação territorial em torno de um absolutismo monárquico. A França sai atrás desse processo porque ela se envolveu na Guerra dos 100 anos, que, como a gente sabe, durou inclusive mais de 100 anos. Essa guerra atrasou um pouco a formação do Estado francês em torno de uma ideia absolutista, coisa que Portugal e Espanha já estavam fazendo há um bom tempo. Então os franceses acabaram saindo de uma forma um tanto quanto tardia em comparação com a colonização ibérica, ou seja, eles saíram um pouco depois. Para vocês terem uma ideia, quando foi feito o chamado Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, a França nem tinha saído na colonização ainda. Então ela realmente fica de fora. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, excluídos do Tratado de Tordesilhas. Inclusive o rei Francisco I daqui da França, ele fez uma brincadeira bem interessante. Ele disse que queria que a igreja fosse atrás do testamento de Adão para saber se o Adão lá tinha colocado a divisão das terras do mundo entre Portugal e Espanha. Isso foi uma ironia que ele soltou na época para criticar o próprio tratado e pelo fato da própria França não ter feito parte dele. Mas fato é que a França ainda não tinha iniciado um processo de expansão marítima, como portugueses e espanhóis já haviam feito. Mas a França vai tentar correr atrás do prejuízo, assim como a Inglaterra, no século XVI. No século XVI começa efetivamente a colonização francesa, assim como também vai começar a colonização inglesa, e assim também como a gente vai ter um pouco mais para frente, no final do século XVI para o início do século XVII, a colonização holandesa. Bom, para a gente entender como é que vai se dar, pessoas, a gente primeiro precisa ver que a França ela não necessariamente vai ocupar territórios logo de cara. Infelizmente a França, até por uma questão de determinação da própria coroa, no primeiro momento ela vai estimular algumas atividades que hoje a gente enxerga com maus olhos. E naquela época também. Naquela época também não eram atitudes das mais aprováveis possível, né? Você vai ter estímulos à prática de pirataria. Pirataria mesmo, tá, gente? Piratas. Muitos desses piratas que a gente vai chamar com esse nome bonitinho aqui, ó, de corsários, muitos corsários eles eram financiados pela coroa francesa. A Inglaterra durante um tempo, a Inglaterra sobretudo de Elizabeth I, também vai fazer isso durante um tempo. Esses caras eram financiados para vir aqui à costa das Américas para fazer saques a esses navios daqui, sobretudo da Espanha, que saíam carregados de prata e de ouro em direção à Espanha. Então esses corsários, esses piratas, portanto, eles tinham como função saquear e tomar o ouro desses navios. Só que essa prática foi se tornando cada vez mais pouco usual quando outros locais, outras coroas foram conseguindo também locais coloniais para explorar. E aí, a partir daí, sim, tirar o seu ouro, a sua prata e assim por diante. A França, então, percebe que o correto seria fazer isso. Isso significa, pessoas, que mesmo com a existência do Tratado de Tordesilhas, os franceses ainda assim não estavam ligando muito para esse tratado, não. Eles estavam invadindo algumas terras que eram de Portugal ou de Espanha, mas que não estavam sendo efetivamente ocupadas por portugueses ou por espanhóis. É por isso que, inclusive, uma das principais invasões foi aqui a chamada França Antártica, que basicamente é onde hoje você conhece o Rio de Janeiro. Mas para ser bem específico mesmo, fica num local atualmente conhecido por esse nome, Baía de Guanabara. Foi ali que começou uma das primeiras ocupações francesas em território americano, para ser mais preciso, na América do Sul, aqui no Brasil. Iniciou-se no ano de 1555. Não durou tanto tempo, porque os portugueses logo tentaram botar para fora e conseguiram colocar os franceses para fora. Liderados por esse sujeito aqui, que era o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, com a ajuda, inclusive, de seu sobrinho, Estácio de Sá, os franceses são colocados para fora do Brasil. Não só os portugueses lutaram aqui, tá, gente? Alguns índios, digamos assim, que eram aliados dos portugueses, eles também ajudaram nesse processo de expulsão dos franceses. Entretanto, os franceses ainda insistiram aqui
aqui no Brasil por mais algum tempo. E isso está expresso na formação da chamada França Equinocial, que basicamente é o que você conhece hoje como o Maranhão. Foi um empreendimento que começou no ano de 1612 e igualmente também é um empreendimento que não dá certo. É um empreendimento muito curto, dura apenas 3 anos. No ano de 1615, os portugueses expulsam os franceses dali da costa do Maranhão. O principal legado dos franceses naquele local foi a fundação da cidade de São Luís, que hoje é a capital do estado do Maranhão. Em outras localidades aqui das Américas, os franceses também tiveram uma relevância muito considerável, sobretudo se a gente for indo mais em direção ao norte. Se você for ver, hoje nós temos um local que até os dias atuais, até o dia de hoje que você está vendo esse vídeo, ainda é possessão francesa, como por exemplo a Guiana Francesa, que é uma espécie de república que hoje é independente, mas altamente vinculada ao Estado francês. Alguns até consideram que diplomaticamente ela nem é necessariamente independente de fato, mas foi um empreendimento que foi super bem sucedido na França. Além disso, nós tivemos outros empreendimentos franceses que durante muito tempo deram super certo para a França, mas que ela vai perder por outras razões. No caso, nós temos aqui na América do Norte territórios que hoje compõem os Estados Unidos e o Canadá, mas que durante um bom tempo foram territórios franceses. A primeira é a formação e a ocupação de uma região que hoje, pessoas, é uma das regiões mais emblemáticas do Canadá, que é a região de Quebec. Inclusive, a grande influência que você tem lá na França, da França até hoje no Canadá, é fruto daqui, dessa formação da região de Quebec. Inclusive, o Canadá até hoje você tem 2 línguas oficiais justamente por causa da presença francesa ali, por ter sido a primeira nação europeia a ter ocupado aquela região. Outros locais também, como por exemplo a chamada região dos Grandes Lagos, perto inclusive de uma baía lá no Canadá chamada Baía de Hudson, e também dessa região chamada Louisiana, que hoje pertence aos Estados Unidos, também foram outros empreendimentos de sucesso. Inclusive aquela região chamada Louisiana recebe esse nome em homenagem ao rei Luís XIV, que era um dos reis durante esse processo de ocupação das Américas. Posteriormente, você também terá a chamada Ilha de Santo Domingo, que basicamente é o que hoje você conhece como Haiti. E o Haiti, durante muito tempo, foi a pedra principal da coroa colonial francesa. O que eu estou querendo dizer? O Haiti, durante muito tempo, foi a principal colônia francesa. Para quem não sabe, o Haiti fica dentro de uma ilha que é compartilhada com uma outra nação que hoje se chama República Dominicana. Aquela ilha é basicamente partida entre esses 2 países. E o Haiti, durante muito tempo, foi um dos principais produtores de algodão, açúcar e de outros gêneros tropicais que fizeram a França muito rica durante muito tempo. E garantiu o abastecimento desses produtos não só para a França, mas para vários outros locais. Basicamente, todos esses locais aqui, a partir da América do Norte, da Ilha de Santo Domingo, não pertencem mais à França. Muitos desses locais aqui, que hoje fazem parte dos Estados Unidos e que fazem parte do estado do Canadá, né, do país que é chamado Canadá, foram perdidos durante a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu no século XVIII. Além disso, o Haiti também passou por um processo de libertação iniciado na década de 1790, influenciado pela Revolução Francesa. E o Haiti conseguiu sua independência oficialmente no ano de 1804, sendo reconhecido posteriormente pela França após pagamento de indenização. E agora vamos dar uma olhada lá na colonização holandesa. Vamos lá? Pois muito bem, agora a gente vai falar sobre a colonização holandesa aqui nas Américas. Só para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez agora com a francesa, a gente vai ter que voltar lá na Europa para a gente entender alguns processos que aqui estão acontecendo. A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que, basicamente, o que hoje você conhece como Holanda antes era uma região muito interessante chamada Flandres, que hoje também faz parte de um outro país vizinho, a Bélgica. Infelizmente, naquela época, ali no século XIV, no século XV, no século XVI, não existia um Estado neerlandês existente. Por que a gente fala neerlandês e não holandês? Porque quando a gente está falando da Holanda, pessoas, nós estamos falando de uma parte de toda uma região que basicamente nós aqui no Brasil chamamos só de Holanda, mas que compõe vários outros países. Por isso a gente vai falar Estado neerlandês. Mas se você quiser simplificar e falar holandês, não tem problema não. As regiões que formam os Países Baixos pertenciam à Espanha. Mas por que pertenciam à Espanha? Eu coloquei isso aqui porque é interessante. Basicamente, pessoas, quando você teve o desmembramento chamado Sacro Império Romano Germânico,
Essa região de Flandres fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Com a morte de um rei chamado Carlos V, seus filhos repartiram as terras ali presentes, e as terras que compõem hoje os Países Baixos acabaram ficando nas mãos da monarquia espanhola. E a monarquia espanhola começou a entrar em vários conflitos com os holandeses. Naquela época, pessoas, nós estávamos tendo pesadas guerras religiosas. Os holandeses, os neerlandeses, o pessoal dessa região de Flandres estava muito mais inclinado ao calvinismo. E como nós sabemos, a Espanha é um estado fortemente marcado pelo catolicismo. O resultado, o que acontece? Todas essas guerras religiosas, assim como estavam acontecendo lá na Europa, elas também aconteceram aqui e irão aumentar a tensão entre holandeses ou neerlandeses e os espanhóis. Desse modo, o pessoal dessa região de Flandres começa a incentivar um movimento para se desligar o quanto antes da monarquia espanhola. É aí então pessoas que começam a intensa luta pelo rompimento com a monarquia espanhola. Essa luta ela acaba gerando algo muito positivo. No ano de 1578, você vai ter a chamada União de Utrecht, que hoje é uma das cidades mais importantes dos Países Baixos. E aí vai ser criada a chamada República dos Países Baixos. A Holanda, como você chama hoje, é um desses Países Baixos. Existem outras regiões que a gente também chama de países que unificados ali vão realizar os chamados Países Baixos, como, por exemplo, a região de Groningen, a Frígia, a Zelândia, entre outras. Os holandeses sempre tiveram uma vocação muito forte para o comércio e também para o meio naval. Então eles sempre tiveram essa vocação. Essa vocação que a gente mostrou aqui, ela vai gerar uma série de impactos econômicos para os neerlandeses, para os Países Baixos, para a Holanda, de uma forma muito interessante, com a criação das chamadas companhias holandesas, que são as companhias das Índias Ocidentais e das Orientais. Como vocês estão vendo aqui, eu coloquei aqui algumas invasões ao Nordeste brasileiro. É justamente essa Companhia das Índias Ocidentais que vai estar fazendo isso. A primeira dessas invasões aconteceu na Bahia no ano de 1625, mas essa foi uma invasão consideravelmente curta. Os holandeses não ficaram por muito tempo aqui. Já em 1630, coisa que você já viu na sua matéria de História do Brasil, você tem a invasão a Pernambuco. Essa é uma invasão que dá um pouco mais certa, ela é um pouco mais longeva, como a gente sabe. Os holandeses ficaram aqui por pouco mais de 20 anos e durante um bom tempo tiveram um relacionamento muito positivo com o pessoal ali de Pernambuco, em especial as duas principais cidades daquele local, que era Recife, que hoje é a capital do estado de Pernambuco, e Olinda, que é uma cidade turística belíssima que vale muito a pena a gente conhecer. Na América do Norte, eles têm uma relevância considerável. Eles são responsáveis por fundar essa cidadezinha aqui, ó, Nova Amsterdã, que posteriormente, quando ela foi passada para controle inglês, ela vai ser rebatizada como Nova York, que é hoje uma das cidades mais conhecidas e importantes do mundo. E além disso, os nossos amigos holandeses também tiveram outras influências no Caribe, nas chamadas Antilhas Holandesas, e sobretudo quando eu estou falando aqui, eu estou falando de um localzinho muito interessante no Caribe, que hoje nós chamamos de Suriname. O Suriname, pessoas, tem uma importância muito interessante junto com essas chamadas Antilhas Holandesas, porque além de ser um território em terra firme mesmo, não era simplesmente uma ilha no meio do Oceano Atlântico ou no Mar do Caribe, também teve uma responsabilidade muito importante na questão de produção de gêneros tropicais. Ali nas Antilhas Holandesas, os holandeses conseguiram pegar aquilo que aprenderam aqui no Nordeste brasileiro com relação à cana-de-açúcar e levaram para plantar lá nesses locais. As Antilhas Holandesas, pessoas, basicamente são um conjunto de ilhas, um arquipélago de ilhas, entre elas, por exemplo, uma ilha conhecida chamada Curaçao, que fica bem no norte de Suriname, já em alto mar. E lá, os conhecimentos que foram aprendidos aqui nas lavouras de açúcar em Pernambuco e também na Bahia, acabaram sendo utilizados para enriquecer os holandeses lá. Os holandeses tinham o controle dos pontos de comércio lá na Europa, fruto dessa vocação comercial e marítima. Então, para eles era muito fácil conseguir vender o açúcar nos locais adequados, porque eles tinham controle dessas regiões. Além disso, ali nas Antilhas eles conseguiram produzir um açúcar de melhor qualidade a um preço de produção mais baixo.
Assim sendo, pessoas, nós terminamos a nossa aula por aqui. Era este o tema que eu tinha para trazer para vocês. A quarentena não é férias e a gente se vê.